Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Douglas Omite, falando da parte esotérica, falando de cartomancia, de tarô, desse mundo esotérico. Gente, eu queria falar hoje de um assunto que essa semana aconteceu certos fatos, né? Que eu acho interessante a gente ter uma reflexão nesse sentido, tá? Quem é o profissional de cartomancia? Hoje a cartomancia ela é uma profissão, assim como a terapia holística, né? Ela tem garantida como profissão, tá? Mas quem que nós vamos, se a gente for falar de cartomancia, quem é o profissional de cartomancia, tá? O profissional de cartomancia é uma pessoa que se preparou com cursos, com estudos, com toda uma formação para atuar como cartomante, tá? Não dá para a gente chamar de profissional de cartomancia uma pessoa que leu livros, começou a usar a tua intuição e começou a atender profissionalmente, tá? O processo é mais complexo. Quando você está falando em cartomancia, nós estamos falando de uma tradição cartomântica. O tarô, ele tem o primeiro registro do tarô, se eu não me engano, né? De 1480 alguma coisa, né? Tem quantos anos aí já o tarô, né? O Lenormand, ele surgiu em 1798, por aí, por Johann Caspar Hechtel, né? Na Alemanha. Então, assim, são aí alguns anos de história. E isso que a gente consegue constatar hoje, muitas cartas do Lenormand, que vem de uma tradição mais antiga da cartomancia alemã. Então é uma tradição já de alguns anos. Isso não é uma coisa que você consegue pegar assim lendo os livrinhos, ou copiando apostilas na internet, ou baixando os PDFs piratas que tem na internet. O processo é mais complexo, tá, gente? Assim, exige uma formação, exige que você tenha um preparo, que alguém te passe esses detalhes de como funciona. Eu já cansei de pegar alunos que vêm sem formação e já estão atendendo profissionalmente e cometem erros básicos por não compreender a técnica, não compreender o sentido mais profundo da técnica, usar aquilo de uma forma, né, de uma forma banal, tá? E o Lenormand, assim como o tarô, eles têm seus macetes, tá, gente? Então, assim, você está lidando com vida de pessoas, tá certo? Não é através de um PDF, não é através de um artigo que você pegar, de um livro que você vai baixar na internet, de uma apostila que você vai copiar de alguém que você vai aprender. Tá? Quando nós fazemos aula, né? É, quando você está fazendo uma aula, você está atendendo alguém, no caso, você está ali na aula, você passa, você demonstra aquelas técnicas durante a aula, você está ali, né? Pondo a técnica em prática. É isso que ensina. Você pôr a técnica em prática, você realmente passar a técnica ali com a pessoa. Isso que ensina realmente você aprender o Lenormand, você vivenciar o Lenormand, ou o tarô, né? Ou qualquer outro oráculo. Tá? E isso é um processo feito muito de um professor que domina essa técnica passando para a pessoa. Tá? Então, eu já tive muitos alunos que falaram, professor, mas eu quero palavras-chave. Não é palavras-chave, é você ter o domínio da palavra-chave. Claro que é legal você ter um vocabulário de palavra-chave, mas a palavra-chave é um auxiliar de quem não sabe. É uma muleta de quando você está no aprendizado. Quando você domina a carta, ela começa a fazer sentido na vida, nos aprendizados do dia a dia. E isso, quando você abre um jogo, você consegue ver essas questões, esses desenvolvimentos ali no teu dia a dia, tá? Então esse é o ponto principal de você aprender uma técnica cartomântica. Então é importante esse contato, esse diálogo com quem já tem essa vivência. Isso é que ensina e faz com que a cartomancia se forme de uma forma mais madura, de uma forma mais verdadeira, tá? Não é que por livro você não aprende nada, não é que o livro não serve de nada, não entenda mal. O livro é um complemento, um excelente complemento, é uma técnica que vai ter ser passada ali, vai ser transmitida, mas existem outros elementos, principalmente o contato com alguém que possa estar te orientando nesse processo, né, de você estar lendo as cartas e trabalhando com as cartas, que vai fazer a diferença na formação de um grande cartomante, de você estar falando o que as cartas estão dizendo numa consulta, não o que você está muitas vezes viajando. Né? Eu estou falando isso porque eu já vi muitos cartomantes ditos profissionais viajarem nas leituras e falarem muitas besteiras. Eu pego muita cliente que vem desesperada por previsão errada. Muita cliente que vem no meu consultório muito preocupada com certas previsões absurdas que fizeram.
né? E a partir dessas previsões absurdas, a gente vai olhar o jogo, vai tentar consertar, tentar dar um alento para a pessoa e uma orientação de como ela lidar com tudo isso, tá bom? Então, por isso que eu falo que eu vejo ainda que tem muita gente que tem nessa coisa ainda muito amadora com a cartomancia. A cartomancia é um trabalho muito sério, tá certo? Então, vamos levar a cartomancia com mais seriedade, tá? Com mais profundidade. Isso é muito importante. Como diz uma aluna minha, que eu achei fantástico, né? Uma frase dela, ela falou: quem muito de raposa anda por aí como raposa, logo encontra uma montanha no seu caminho. Né? Achei fantástico essa frase, que é de uma aluna minha. Tá certo? Boa semana a todos. Douglas Omiti no Instagram e no YouTube.